was lost with a broken heart. Oi, gente, graça e paz. Eu tô aqui para conversar com vocês sobre ministério infantil e sobre as experiências da gente com a vida das nossas crianças. Eu nasci numa igreja metodista no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Itabira, e o ministério infantil foi um dos primeiros que eu exerci. Eu tinha 12 anos, 13, e já era professora auxiliar para ajudar a monitorar e tomar conta das crianças menores. E eu me lembro já desde essa época de uma história muito engraçada. Um dia eu estava sendo escalada para contar para eles a história da criação do mundo. E aí eu tinha preparado tudo, contei a história, preparei os desenhos, as atividades. E aí quando eu comecei a ministrar a história, uma criança perguntou para mim, né? Eu usei uma expressão assim, porque Deus criou o mundo do nada. Mas eu não tinha noção naquele tempo do quão vasto e até filosófico, vou dizer assim, é a ideia do nada. E a criança não conseguia entender como é que é o nada, o que é o nada. E aí ela falou comigo assim, Deus criou o mundo do nada? E eu disse com toda convicção, foi do nada. E ela falou, mas do nada, na dica de nada mesmo? Eu falei, na dica de nada mesmo. E aí ela suspirou, fechou os olhos e falou assim, então Deus é um grande mágico. E aí naquele exato momento eu imaginei na minha cabeça também de criança, né? De quem ainda está aprendendo, Deus tirando o mundo de dentro assim da sua cartola, né? Então as crianças elas têm uma capacidade, uma visualização, uma imaginação que nos encantam. E essa é uma das histórias que eu sempre guardo comigo. Outra história que eu guardo com as crianças aconteceu num momento de Santa Ceia. Eu era seminarista e estava na Igreja Metodista em Cota 200, na Baixada Santista, em São Paulo. E naquele dia, várias crianças de uma outra denominação da Assembleia de Deus, que não tem, né, a tradição, a teologia de ministrar ceia para criança, mas naquele dia eles fizeram uma visita para a gente no culto e algumas crianças assembleianas estavam lá. E aí eu expliquei como é que tudo funcionava, deixei os pais muito à vontade para decidirem com a sua consciência se as crianças iriam participar ou não, porque eles eram visitantes e tudo mais, expliquei tudo direitinho. E aí, na hora da ministração da ceia, a minha igreja tinha muita criança, a primeira mesa era sempre deles, lá umas 30 crianças lá na frente, vieram 2 meninos da Igreja Assembleia de Deus. E quando eu terminei de ministrar a ceia, que eu disse, agora vocês podem comer e beber, esse é o corpo de Cristo, tudo direitinho, o menininho bebeu e fez uma cara assim, e deu um suspiro e falou assim, bem alto, ai meu Deus, que sangue gostoso! E foi a expressão de ceia mais singela e mais cara que eu trago comigo, primeiro pela curiosidade que ele tinha de saber que gosto tinha aquilo, pela alegria de poder finalmente experimentar e celebrar, e também de entender que é isso mesmo, o sangue de Jesus é muito gostoso, porque ele traz alegria, ele traz regozijo, ele traz salvação, ele traz vida, e sempre que eu me lembro dessa experiência, eu inclusive me emociono com ela. E por fim, uma última coisa que me aconteceu mais recentemente, eu estava visitando há alguns anos a Igreja Metodista em Guarantã do Norte, aqui na 8ª região, no Mato Grosso. E quando terminou o culto e tudo, um menino veio bem entusiasmado, eu estava sentada assim na casa pastoral, tem uma varanda lá, eu estava sentada na varanda, e ele chegou e disse para mim assim, Bispa, eu sou um orador. E aí eu disse para ele, então tá, se você é um orador, você vai orar por mim agora. E aí eu fechei os olhos, abaixei a cabeça, ele botou a mão na minha cabeça e orou assim, Senhor, dá uma vida boa para ela, tira toda a dorzinha do corpo dela, dá a ela uma vida boa. E essa foi uma das orações mais abençoadas que eu também recebi. Ele levantou a mão com toda a autoridade, botou a mão na minha cabeça mesmo com coragem e orou por mim com fé. E eu sei que Deus tem respondido a essa oração e tem preservado a minha vida. E eu louvo muito a Deus pela vida das crianças. Eu agora tenho 2 adolescentes, mas eu tive 2 crianças na minha vida e as minhas filhas me ensinaram e me ensinam muito sobre Deus até hoje. Seja pelas experiências que elas têm, seja pelas perguntas que elas fazem. Vamos ouvir as nossas crianças. A gente às vezes acha que está ensinando alguma coisa para elas, mas elas é que estão ensinando para a gente. Seja firme, seja diligente, viva a vida com Deus, para que as crianças não precisem fazer tantas perguntas sobre como é a vida com Deus, porque elas já veem isso em você.
E quando elas perguntarem qualquer coisa que seja, dê lugar à curiosidade das crianças. A boa curiosidade, a curiosidade incentivada, o estímulo à imaginação, produz muitas experiências com Deus. Não é à toa que Jesus ensinava por parábolas. Abraço grande, gente. Tchau, tchau.